boa tarde a todos. Que Jesus, o nosso grande e querido Mestre, nos guarde, mantenha na sua paz. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece. Convidamos a todos para elevar o pensamento a Deus, a Jesus, com toda a serenidade, com todo o desprendimento, deixar o pensamento fluir, ir ao encontro do Mestre, para louvar e agradecer por este dia maravilhoso, por este sol bendito que brilha lá fora, por esta casa de oração que nos acolhe, agradecer pelos amigos que nos cercam, pela luz que nos ilumina, pela paz que nos envolve, agradecer o Senhor por ser um amigo incondicional de nossas almas, por estar todos os momentos ao nosso lado, porque Ele mesmo disse: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Por isto, Senhor, que nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua luz. Acompanha-nos, Senhor, e guia os nossos passos no caminho do amor, da caridade e do bem a todos. E que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é uma dívida de amor, do livro Vinhas de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Dívida de amor. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo, Romanos, capítulo 13, versículo 7. Então, agora temos uma explanação desta leitura do Espírito Emmanuel. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor, esse débito, se subdivide através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância, situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça? O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o Espírito? Por que negar respeito ao que comanda
ou a atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas, deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas, despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Então, esta leitura é muito importante, né? Que fala dessa dívida de amor que nós temos uns para com os outros. E realmente, nós temos essa dívida, porque nós vivemos no clima do amor. Deus nos criou pelo amor e para o amor. Então nós devemos uns aos outros. Assim como o funcionário deve essa dívida de amor para com o patrão, que lhe dá a oportunidade de ganhar o pão de cada dia, através do seu trabalho digno e honesto. O patrão deve a dívida também de amor ao empregado que trabalha e que com isso aumenta seu capital. Devemos dívidas também de amor para com o camponês, o agricultor que planta, colhe e que chega o pão de cada dia em nossas mesas. Então, neste clima, né, de comunhão fraternal, nós somos devedores uns dos outros, porque ninguém consegue viver independentemente só se não precisar de uma mão amiga, né? Sempre precisamos um do outro, sempre. Então isso se torna realmente uma dívida que só o amor paga. E como nós ainda não aprendemos a amar verdadeiramente na profundidade deste sentimento, desta palavra amor, então fica esta dívida, nós ficamos devendo uns para com os outros, né? Agora, a maior dívida que um ser humano tem com o outro ser humano é a dívida de amor para com as mães. A partir do momento que o espírito se projeta, que ele começa, né, a sua trajetória para reencarnar, ele já passa a ter aquela dívida com aquela que vai ser a sua mãe. E quando que então ele vê o sol pela primeira vez na reencarnação, passa ali a sentir aquela grande dívida que ele vai ter com a mãe. Porque a mãe renuncia muitas coisas. Desde o momento que sentiu-se grávida, ela passa a renunciar muitas coisas para manter a sua gravidez e para que o filho venha com saúde. E quando nasce a criança, a mãe, então, se divide. E ela faz de tudo para criar o seu filho
com amor, com carinho. Quantas noites de sono, né? Ela sabe a hora que vai deitar, não sabe a hora que tem que levantar. Muitas vezes, madrugadas, fria, tem que levantar, vai atender o nenê que choramingou no berço, vai dar o mamar, vai aprontar a mamadeira, enfim, tantas, né, atividades, trocar as florzinhas, enfim, é um trabalho que só aquele anjo do lar, chamado mãe, é capaz de fazer. Né? Então é uma grande dívida que se assume, essa dívida de amor é com as mães. Por isso que muito bem foi feito esse dia para comemorar o Dia das Mães. O amanhã é o Dia das Mães. Muito importante, porque às vezes filhos desapercebidos esquecem das mães, né? Envolvido em outras atividades, em outros amores, esquecem. Vão morar em outras cidades, ou até em outros países, e esquecem. Nesse dia eles se lembram. Então dá um telefonema, né? Manda uma mensagem. Então é muito importante esse dia destinado à comemoração do Dia das Mães. E essa dívida, não por mais que o filho faça para a mãe, para os pais, paga apenas o juro. Isso nos fala a espiritualidade. Que nós pagamos o juro só desta grande dívida. Porque pagar toda ela é difícil. É difícil, né? Tudo o que uma mãe faz, o que uma mãe representa para um lar, para uma família, para os filhos. Né? Então é muito importante que a gente analise isso e que nós vamos vendo a cada momento, analisando a nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, o porquê nós estamos aqui na Terra. O Pai nos concedeu a oportunidade para o crescimento, para a evolução espiritual. E como nós vamos evoluir se nós nos isolamos, se nós nos fechamos egoisticamente em nós? Não podemos evoluir. Agora, quando nós abrimos o nosso coração, abrimos as nossas mentes e vamos buscar neste amor divino a força, o pedestal para que nós nos firmamos, então nós vamos realmente contribuindo com esta evolução espiritual e vivenciando esse verdadeiro amor. Assim, fazendo com que cada um, no seu lugar, cada um, na sua atribuição, seja uma pedra
angular nesse grande edifício que é a própria natureza que Deus nos deu para que nós possamos aprender, crescer, evoluir espiritualmente. Porque estamos neste mundo de expiações e de provas, espiando o passado longínquo, provando para nós mesmos a nossa capacidade, a nossa resistência de enfrentar as tribulações da vida para seguirmos em frente, buscando sempre o caminho melhor. E por isso é que então se torna essa dívida de amor um para com os outros, porque não vivemos sozinhos, não conseguimos viver isolado. Ninguém consegue viver isolado. Ninguém. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos da mão amiga. Nós precisamos daquele que trabalha muitas vezes numa farmácia para nos servir, para nos vender o remédio. Precisamos do farmacêutico, precisamos do cientista que fica dias e noites, muitas vezes, fechado num laboratório, descobrindo uma vacina, descobrindo um medicamento para restaurar a saúde do enfermo. E isso é dívida de um grande amor que nós temos para com eles. Né? Precisamos do médico que nos consulta, que nos dá o tratamento quando estamos enfermos. Precisamos muitas vezes daquela mão amiga que vai trabalhar, vai fazer o nosso alimento para cada dia. É uma dívida de amor. Nós precisamos daqueles que abrem as portas das suas indústrias, oferecer o trabalho para nós ganharmos o nosso pão de cada dia. Nós precisamos daquele que trabalha lá no mercado, que nos vai vender os alimentos que nós vamos buscar no mercado. Nós precisamos do verdureiro. Nós precisamos de tudo, um dos outros. Né? Se eles precisam daqueles que vão comprar, nós precisamos daqueles que vão vender. Então é um conjunto de seres precisando um do outro. E aí então é que a espiritualidade fala da dívida de amor, porque tudo gira em torno do amor. Né? Se a pessoa não tem amor em nada, se a pessoa não tem o amor da sua horta, na sua lavoura, nada vai produzir. Né? Então, tudo gira em torno do amor. Se nós não amamos a natureza, no que ela vai virar? Numa poluição total. Então, nós precisamos realmente amar também a natureza. E nesta dívida, nós vamos encaminhando, pagando um pouquinho aqui, outro acolá, vamos, até nós chegar aonde nós devemos a maior dívida, que é o nosso Criador, que com um grande amor nos criou.
aquele que desceu do alto dos esplendores celestes e que veio até nós para traçar um caminho de luz e de amor, que é Jesus. Esse sim, nós temos uma dívida muito grande com Ele, porque sair de um lugar iluminado, de um lugar aonde que tudo era paz, tudo era harmonia, e mergulhar numa atmosfera de sombra, de violência, como era o planeta térreo, principalmente na época que Jesus veio, precisa muito amor. E o que moveu Jesus a fazer isso? O amor. O amor pela humanidade. O amor que Jesus tem por nós não tem dimensão. Ninguém pode medir o tamanho desse amor. E Ele veio e nos amou. E amou tanto que na hora da cruz, naquele momento tão trágico, tão doloroso, e que os zombeteiros, covardes que levaram ele à cruz, ainda desafiavam: desce daí, tu és o poderoso. Dizem que tu és o Salvador, te salva a ti mesmo. Ele, ouvindo aquelas palavras de zombaria, levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isto é um verdadeiro e grandioso amor. Então nós temos também, para com este mestre, essa dívida de amor. Mas voltamos um pouco a falar da dívida do amor, então, com as mães. Porque diz a espiritualidade que depois do amor de Jesus, o amor na terra, o maior amor é o amor das mães. E é uma grande realidade. É uma grande realidade. Porque os pais, muitas vezes, botam o filho no mundo. Se o filho, às vezes, nasce deficiente, o pai, muitas vezes, despreparado, ou vamos dizer assim, com perdão da palavra, mau caráter, ele abandona, porque ele não quer o filho deficiente. A mãe, por ser aquele amor verdadeiro, ela luta sozinha, vai à batalha e não abandona o filho. E não se sente envergonhada porque o filho é deficiente. Ela cria com todo o amor, com todo o carinho. Porque foi preparada para esse amor. E não é qualquer mãe que é capaz de manter, de sustentar, de criar o filho deficiente. Certa vez, em Uberaba, chegou uma mãe lá no Chico Xavier e perguntou a ele: Chico, eu tenho 3 filhos deficientes, por que eu tenho 3 filhos deficientes? Quando outras mães têm os filhos todos sadios e os meus são deficientes. O que a espiritualidade diz disto?
e o Chico se concentrou e veio a mensagem para ela do espírito iluminado que assistia o Chico Xavier. E disse: minha filha, nos diz a espiritualidade, o espírito amigo que nos fala, que os filhos deficientes são dados para as grandes mães, para essas que têm a força e o amor de criar os filhos deficientes. Não é para qualquer mãe, são para as grandes mães. Então ela se encorajou, foi para casa, muito feliz, porque realmente era uma grande mãe. Ela não tinha apenas um filho deficiente, tinha 3 filhos deficientes. E com todo o amor, ela criava aqueles filhos com todo o carinho, com toda a dedicação. Grandes mães. E o amor de mãe faz com que, às vezes, uma palavra dela só já resolva muita coisa. Certa vez, tinha um espírito muito terrível, um obsessor que tinha uma falange com ele. E este espírito queria destruir uma casa espírita, queria fechar a casa. Então ele começou, junto com a sua falange de trevosos, a perseguir aquela casa, a perseguir os médiuns, a jogar um contra os outros, a fazer um adoecer aqui, o outro acolá, e assim eles iam. E queriam então derrubar o presidente da casa, porque daí era mais fácil deles fecharem aquela casa. Mas o presidente da casa era um cidadão bem moralizado, com bom conceito, então ele não era fácil deles derrubarem ele. Tinha a sua proteção espiritual. E o guia espiritual, o patrono espiritual daquela casa, então observando que aqueles médiuns estavam adoecendo aqui, ali, e daí eles observaram e viram que tinha a tentação daquela falange de espíritos trevosos. E eles então prepararam uma armadilha para pegar o chefão que comandava aquela turma. O que aconteceu? Ele veio, achando que ele poderia entrar na casa e fazer uma baderna e assim ele derrubar, fechar a casa, jogando uns contra os outros. Chegou o momento, e daí então os espíritos iluminados que estavam lá começaram a conversar com ele. E foi daqui, dali, ele não aceitou argumento de nenhum. Até o espírito Francisco de Assis, iluminado espírito, veio conversar, e ele não aceitou, esse trevoso não aceitou, e queria a liberdade dele. E lá fora, a falange dos trevosos que ele comandava estavam de gritaria, zombaria, que os encarnados não viam, mas só os desencarnados viam. E daí então ele fez argumentar, até o espírito Francisco de Assis argumentou, aconselhou, e ele não quis ceder. Queria sair, queria ir embora, queria que libertassem ele. E daí então Francisco disse: então, abra uma ala, deixe que ele saia. Os outros espíritos ficaram assim, mas como até
Francisco deixar libertar um espírito dessa natureza tão trevoso, né? Daí, mas abriram ela, deixaram. Quando ele saiu, que ele ia sair na porta, veio uma luz do alto assim, que iluminou ele, e ele ouviu aquela palavra: meu filho, em que ponto chegaste? E ele olha, então, era o espírito da mãe dele. E diante daquela palavra sublime de amor, meu filho, o valentão desabou. Caiu de joelhos chorando, minha mãe. E daí eles chegaram, os espíritos iluminados, adormeceram ele, e ele seguiu com a mãe e mais aqueles companheiros de luz que levaram ele para o lugar onde que ele ia ser tratado, trabalhado, orientado para não mais prejudicar a ninguém. Uma só palavra, meu filho, já deu para dobrar aquele espírito trevoso. Aí então nós vamos ver o valor de uma palavra de mãe, o amor que toca no coração a palavra de mãe. Por isso é que nós queremos neste momento, as mãezinhas que estão aqui nos ouvindo, dar o nosso mais sincero e carinhoso abraço de filhos que todos nós somos, cada um com as suas mães. E que neste dia, comemorado o Dia das Mães, que sintam muita alegria nos seus corações, que tenham muita paz, e que aquelas que porventura têm algum filho distante, que possam receber uma mensagem, e quem tiver filho desencarnado, que recebam o abraço espiritual dos filhos. Vamos encerrar então um poema sobre as mães. Mãe é a presença do amor, é o anjo encantador que está sempre trabalhando. Muitas vezes chora sorrindo, outras vezes canta chorando. Não importa a idade do filho, está sempre acariciando. Mãe é o anjo do lar, é a estrela que brilha, é a pedra angular, é a mão que acaricia, é o mais resistente pilar no equilíbrio da família. E você, mãe adotiva, se soubesse o valor desse seu gesto sublime, elevado pelo amor, quanta alegria sentiu o filhinho outrora abandonado, e agora sentido amparado, sem medo de passar fome ou frio. Você, mãe adotiva, para o mundo é o grande espelho, porque outras mães amam os filhos do próprio sangue. Você, sem medo, sem receio, ama o filho de outra mãe, sem perguntar de onde veio. E você, mãe solteira ou mãe viúva, que traz nos braços o filhinho ou a filhinha, que passa o tempo dividida entre o trabalho e a cozinha. Enquanto outras mães têm um marido para ajudar, você tem muito que lutar para criar o filho sozinha. Por isso eu peço a Deus, num sentimento profundo, que em todas as horas, em todos os momentos e em todos os minutos e segundos, que abençoe e proteja sempre todas as mãezinhas do mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Então nós vamos fazer agora a nossa prece. Então é o passe coletivo, depois vocês
permaneçam então no lugar que tem a apresentação da juventude. Então, elevando nossos pensamentos, buscamos mais uma vez trazer em nossa mente a presença do nosso Mestre, de braços abertos, iluminados, trazendo a sua mensagem de amor, que ouçamos nos nossos tímpanos espirituais a palavra sublime do Mestre. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido Mestre, bondoso Senhor, abençoe a todos nós, abençoe todos os irmãos necessitados e sofredores, aonde quer que estejam, aonde quer que se encontrem. Abençoa, Senhor, a grande família universal. Abençoa os nossos irmãos aqui presentes, derramando as energias salutares de força, de ânimo, de coragem, de fé e de esperança, fazendo com que todos possam sair daqui iluminados, firmes, com muita coragem, muito ânimo e com muito otimismo. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Muito obrigado pela tua paz, pelo teu amor. Esteja conosco, Senhor, e guarde-nos na vossa paz. E que assim seja.